Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News e a partir de agora você acompanha as principais notícias do dia. O relator faz parecer favorável ao pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Em seu relatório, o deputado Jovair Arantes, do PTB, reafirmou que a presidente Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade fiscal e deu um parecer favorável à continuidade do pedido de impeachment. Vão votar o relatório 65 deputados e isso deve acontecer já no próximo dia 11, segunda-feira da semana que vem. Mais informações sobre esse dia quente em Brasília você terá logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta. E uma quadrilha assaltou um carro forte da empresa Protege na rodovia Anhanguera, em Luiz Antônio, no interior aqui do estado. O assalto aconteceu por volta das 9 da manhã, no sentido interior-capital. Segundo a polícia rodoviária, os bandidos renderam o motorista de um caminhão que passava pelo local e a carreta foi usada para bloquear as duas faixas da rodovia, impedindo a passagem do carro forte. Ainda segundo a polícia, os suspeitos conseguiram explodir o cofre do carro e fugiram sentido capital, levando os malotes de dinheiro. Nenhum suspeito foi identificado. Os assaltos à empresas de transporte de valores têm sido frequentes aqui no estado. Nesta semana, em Santos, a empresa Prosegur foi atacada por homens fortemente armados. O mesmo aconteceu em Campinas, no mês passado, numa unidade da empresa Protege. E em Diadema, na Grande São Paulo, carteiros estão assustados com os assaltos. E a população sofre com a situação, pois em muitos bairros as correspondências não chegam. A empresa de Correios não divulga a quantidade de assaltos, diz que é por questão de segurança. Mas o sindicato, que representa os trabalhadores, estima em 10 casos por dia na capital e região metropolitana. Ainda segundo o sindicato, cerca de 5.000 carteiros em todo o país estão afastados do trabalho por causa de sequelas e traumas que sofreram durante assaltos. Em São Paulo, a empresa de Correios retirou no ano passado as escoltas que garantiam a segurança dos carteiros em alguns bairros, porque iria implantar um chip de rastreamento em cada encomenda. Segundo o sindicato, isso ficou só na promessa. A gente continua cobrando dela que ela implemente esse chip em todas as encomendas, que vai ser aí para nós uma grande valia, não só para nós, mas para a população e principalmente para preservar aí a vida dos trabalhadores dos Correios. E na tentativa de evitar que crianças peguem gripe, as escolas aqui de São Paulo estão apostando em medidas preventivas. Algumas escolas particulares aqui de São Paulo já estão reforçando com os alunos os cuidados que devem ser tomados contra a gripe H1N1, já que o surto da doença ocorreu 2 meses antes do previsto. Nesta escola em Higienópolis, são 1.500 estudantes que recebem orientações permanentes sobre os cuidados com a doença. Os professores falam da importância de lavar as mãos várias vezes ao dia. Incentivam a utilização do álcool gel e também de copos descartáveis na hora de beber água. Nas salas de aula, os estudantes também aprendem mais sobre a doença e como preveni-la. E-mails também foram enviados para os pais explicando os sintomas e as medidas que devem ser tomadas caso os filhos apresentem algum sintoma da gripe H1N1. Eles sabem que eles não podem ficar com a mão na boca, que ao tossir eles têm que colocar pelo cotovelo e não na mão, porque a mão vai transmitir. E isso é algo que a gente muitas vezes não vê no meio da população. Só no estado de São Paulo já foram registradas 55 mortes causadas pela doença. E um relatório divulgado hoje pela Organização Mundial de Saúde mostra que os casos de diabetes quadruplicaram nos últimos 30 anos. A doença mata 1.500.000 pessoas por ano em todo o mundo. 422 milhões de adultos tinham diabetes em 2014, um número 4 vezes maior que o registrado em 1980. No Brasil, mais de 16 milhões de pessoas sofrem com a doença, que causa 72 mil mortes por ano, segundo o relatório da OMS. A Sociedade Brasileira de Diabetes afirma ainda que, aqui no país, quase 31 mil crianças e adolescentes com idade entre 0 e 14 anos sofrem com a diabetes do tipo 1. A doença é a 8ª maior causa de morte no mundo.
Laboratório francês Sanofi Pasteur afirma que já tem disponível 500 mil de vacinas contra a dengue que poderiam ser usadas pelo Brasil. Mas a empresa ainda aguarda regulamentação para comercializar o produto aqui no país. A Sanofi afirma que investiu mais de 1 bilhão e 300 milhões de euros no desenvolvimento da vacina. A empresa diz que para que possa ser lançada e comercializada aqui no Brasil, a vacina contra a dengue ainda precisa ter o preço regulamentado pela Câmara de Regulamentação do Mercado de Medicamentos. A vacina já passou pela aprovação da Anvisa, mas só protege contra a dengue e não tem eficácia comprovada para a imunização contra o Zika vírus e a chikungunya. A vacina já foi aprovada para uso no México e nas Filipinas. Aqui no Brasil está em fase de testes no Instituto Butantan uma outra vacina contra a dengue, mas a previsão é de que ela fique pronta apenas em 2017. E depois de uma madrugada fresquinha, o calor predominou durante todo o dia e, como estava previsto, não tivemos nada de chuva. Muito pelo contrário, o ar está seco. No interior, a umidade relativa do ar está em torno dos 30%, o que já é considerado estado de atenção pela Organização Mundial da Saúde. Quando será que volta a chover? Vamos à previsão? Sem previsão de chuvas para essa semana, os próximos dias vão continuar bem parecidos com os últimos em todo o estado de São Paulo. Isso por causa da grande massa de ar seco que está estagnada sobre o país, inclusive aqui sobre o Sudeste, afastando qualquer chance de chuva e mantendo o tempo bem ensolarado. No interior paulista, a umidade relativa do ar continua em queda, por isso a dica é se hidratar bastante e usar roupas mais leves. As temperaturas ainda ficam altíssimas. A máxima vai chegar aos 36 graus em Araçatuba e aos 37 em Votuporanga. No norte do estado, vai fazer até 30 graus em Franca, 34 em Barretos e 35 graus na cidade de São José do Rio Preto. Aqui na capital, segundo os meteorologistas, vamos seguir sem chances de chuva nos próximos dias e só na semana que vem que deve voltar a chover por aqui. Vamos ver as temperaturas? Nessa madrugada, mínima de 19 e máxima tarde de 31 graus. Na sexta-feira, esquenta mais, máxima de 32 e esse calorão continua no final de semana também. No sábado, tempo firme e ensolarado, com máxima prevista também de 32 graus. Agora vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Tolstói influenciou Mahatma Gandhi. Aldous Huxley imaginou a clonagem muito antes dela existir. Dostoiévski foi essencial para a psicanálise de Freud. Os grandes escritores fizeram muito pelo mundo. Imagine o que eles podem fazer por você. Coleção Folha, grandes nomes da literatura. Todo domingo nas bancas, um livro por R$19,90. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Colecione. Durante as compras, muitas pessoas têm vergonha de pedir descontos. Mas você sabia que pechinchar é bom, inclusive, para os comerciantes? Nossa equipe foi à feira e levou uma profissional especializada no assunto. Todo mundo gosta de economizar e duas regras são básicas. A primeira é fazer uma lista do que você quer comprar e a segunda é sempre trazer dinheiro trocado às feiras porque os valores são fracionados. Mas na verdade quem me contou tudo isso foi uma profissional, que é a personal pechincha, a Cris Vieira. Cris, qual que é a regra básica? Não pode ter vergonha, né, na hora de pechinchar. Não pode ter vergonha, tem que deixar a vergonha de lado, não pode ter medo na hora de falar com o vendedor e tem que negociar mesmo, porque os preços são fracionados, são variados e você pode conseguir 50 centavos no item, R$1. Dona Fátima enche o carrinho sempre que vai à feira e sabe que aquela choradinha no preço sempre compensa. Como que a senhora faz? 5 por 5, faz 6 por 5. E eles aceitam fácil? Aceitam. E a senhora não tem vergonha? Não. Na crise que nós estamos, ninguém está roubando, então vamos pechinchar para não roubar. E não é só o consumidor que sai ganhando. Para os feirantes, a negociação também pode ser vantajosa. Quando dá, nós faz. Quando não dá, também a gente explica que está ruim, está difícil. Mas quando dá, nós carta também, que não vai segurar a mercadoria. Né? Que um dia para o outro, de repente, já cai mais a mercadoria. No outro dia que for mais barato, então já solta um pouquinho mais barato. Outra dica é saber para quem pedir o desconto.
Às vezes não está na alçada do vendedor, te dá aquele desconto e aí você tem que recorrer ao gerente. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Até amanhã.